Olá, meus queridos webnautas, tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Professor João Filho aqui na área, chegando para a gente continuar a nossa resolução comentada das provas do Enem de 2019. Eu estou aqui com a prova da cor azul e nós estamos chegando aqui na questão de número 26. A questão de número 26, galera, ela se estrutura em torno de dois textos, tá? O primeiro texto, utilizando exclusivamente a linguagem verbal, e o segundo texto, utilizando a linguagem mista, misturando um pouco da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Lembrando que isso é uma característica recorrente do Enem. Né? É muito comum você encontrar dois textos, o primeiro geralmente explorando a linguagem verbal, o segundo a linguagem não verbal ou mista, e a pergunta faz uma interseção, procura ver qual é o ponto comum ou ponto de distanciamento entre os dois textos que foram colocados como base para a questão. É interessante a gente perceber que os textos, tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles tratam do mesmo assunto, eles tratam do mesmo tema, só que com abordagens diferentes, com abordagens distintas. É mais ou menos isso que a gente vai olhar aqui agora, né? O texto 1 e o texto de número 2. Vamos a ele. O tema aqui é a questão do idoso e os cuidados, os tratamentos que nós devemos ter, os cuidados que nós devemos ter para com os idosos. Inclusive, isso é uma garantia legal, né? Está lá estabelecido no Estatuto do Idoso, os cuidados e as garantias legais para a proteção aos mais velhos. Bom, o texto 1, ele nos diz o seguinte, moçada, o Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos seus direitos. Mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias, né? O que é absolutamente horroroso, né? Aterrorizante. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, isso é uma tendência mundial. O Brasil já não é mais um país tão jovem quanto 30, 40 anos atrás. Sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Essa é a grande questão. Discute-se muito isso. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. De fato, aumentou, tem aumentado, né? No passado, próximo, era de 60 anos, vem para 65, vem para 70, hoje já está quase 75 anos. Não me falha a memória. Mas a questão é, o Brasil envelheceu, está envelhecendo, ok, mas está envelhecendo com qualidade de vida? Entende? Os mais idosos, eles têm seus direitos garantidos, eles têm apoio do Estado, eles têm apoio da família. Não basta envelhecer, é preciso envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. E o texto mostra que, infelizmente, o Brasil está aquém de vários outros países do mundo no tocante ao cuidado com os idosos, né? Aqui nós falamos em violência, denúncias por consequência do encorajamento dos mais velhos na busca por seus direitos, mais de 16 mil denúncias de violação dos direitos de idosos em todo o país só no ano de 2018, entende? Ou seja, o país está ficando para trás, ou seja, o texto traz uma visão negativa, né? Uma visão, infelizmente, de penúria, uma visão penosa, exatamente por ilustrar a falta de cuidado com os idosos no Brasil. Aí a gente vem aqui para o texto 2, galera, e que o texto 2 fala, né? Tirado ali do brasil.gov.br, sempre interessante, galera, você se ligar na fonte, né? Na fonte onde o texto é publicado. Aqui você vê .gov.br, então você está vendo claramente um cartaz produzido pelo governo, um cartaz produzido pelo Estado brasileiro, que fala dos direitos aos idosos.
tanto o Estatuto do Idoso como a Constituição Federal asseguram atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais nos estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Aos idosos de baixa renda, além de tudo isso, estão garantidos também viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de salário mínimo e acesso a mais de 20 programas sociais, né? O que a gente vê é o ideal que se opõe ao real, entende? Então, a ideia é exatamente essa, né? Então, o governo produz aqui um cartaz dizendo quais são as ações que estão sendo empreendidas, quais são os direitos dos idosos, mostrando uma série de benesses, de vantagens dos quais eles podem dispor, mas quando a gente olha para o texto 1, a realidade mostra um quadro um pouquinho diferente, né? A realidade mostra um quadro em que há, por exemplo, 16 mil, isso é um dado aterrorizante, 16, né, galera? Olha só o que está aqui, 16 mil denúncias de violação dos idosos em todo o país. Então, isso aqui é o cenário real, né? Isso aqui seria o cenário ideal. Então, quando a gente confronta, né, ó, aí a ideia que o comando coloca, a comparação entre os textos. Quando você compara o texto 2 com o texto 1, qual é a conclusão a qual você chega com relação às regras do Estatuto do Idoso? Apresentam vantagens em relação a outros países? Bom, a única coisa que se faz aqui, isso é falso, né? Porque é dizer que o mundo todo está envelhecendo, que aquela coisa do envelhecimento populacional não é uma característica só da sociedade brasileira, é uma característica mundial. Mas não há apresentação de vantagens ou desvantagens em relação aos outros países. Bom, o idoso e as regras do Estatuto são ignoradas pelas famílias dos responsáveis e dos idosos? Bom, veja que isso está sendo dito no texto 1, né? Mas não está em confronto com o texto 2. Observe de novo o comando. O comando ele fala em comparação. Então, se eu digo que muitas coisas do Estatuto do Idoso são ignoradas pelas famílias, isso está correto, porque está lá no texto, 16 mil denúncias, mas não é o que o comando pede, razão pela qual o item é falso. Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. De fato, o Estatuto do Idoso traz mais vantagens, mas, primeiro, eu não especifiquei o que é a idade para se ser chamado de idoso, portanto, 60 anos torna o item falso e também não entra nessa coisa aqui da comparação, o que também torna o item ser falso. Letra D. As regras precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Não é uma questão de ser revista, galera, ela precisa ser aplicada. A lei existe. E isso é interessante, porque para muita coisa no Brasil acontece isso, né? No Brasil tem leis maravilhosas, sabe? Tem a Lei Maria da Penha, né, para violência doméstica, tem a Lei Carolina Dickmann para crimes virtuais, tem o Estatuto do Idoso para garantir direitos aos idosos, tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma Constituição Federal lindíssima. A questão no Brasil não é rever as leis. A questão no Brasil é fazer valer as leis, aplicar as leis, entende? Portanto, o que a gente vê ao comparar o texto 2 com o texto 1 é que há uma diferença nas condições de vida proporcionadas pelo país, né? Porque uma coisa é o que está na lei, uma coisa é o que está lá no Estatuto, ou outra coisa é o que a gente vê na realidade, entende? Então, o que está na lei é uma situação ideal. O que a gente vê na realidade, que é a situação real, ela é contrastante. Portanto, a letra E. Há um contraste, há um contraponto entre a teoria e a prática, entre a lei e a aplicação da lei. O que precisa revisto, portanto, no Brasil não é a lei, é como ela está sendo aplicada, para que, de fato, você garanta direitos fundamentais aos idosos, direito de ir e vir, direito de agir de modo cidadão, direito de participar da vida social
do seu grupo, de ter, enfim, garantias legais, garantias jurídicas para o exercício pleno da cidadania, mesmo com a idade que ele tem. A idade não deve ser um fator de impedimento para que o indivíduo interaja no seu grupo e viva socialmente. Portanto, para essa questão, a resposta correta, adequada, está aqui na letra E. Há um contraste entre o ideal e o real, entre o que o país coloca na lei e o que o país oferece na prática cotidiana. Portanto, para a questão de número 26, a resposta correta na letra E, meus queridos, uma questão de interpretação contrastiva, né? O que é que eu chamo de interpretação contrastiva? Você tem que confrontar dois textos, perceber o mesmo tema com duas abordagens para assinalar de modo adequado a resposta correta da questão. Que para nós aqui é a letra E, e eu digo a vocês o meu mais cordial tchau e até o próximo encontro para a gente continuar esse papo sobre resolução de questões do Enem.